Pessoal, vamos lá, ó. Quando eu marquei essa live, a nossa agência de marketing, né, o pessoal da iPlay Digital, César Moreira, eles me ligaram e falaram: Rodrigão, vamos adiantar para quarta-feira, que quinta-feira é véspera de feriado, o pessoal vai estar viajando, talvez a gente não consiga ter um grande engajamento, né? E aí eu falei: ô César, vamos manter quinta? Que nós estamos aí numa fase complicada de Covid, o pessoal mais quieto, mais em casa. Eu acho que talvez quinta-feira vai dar até mais engajamento do que quarta. E aí, pessoal, nós estamos com 55 aí ouvintes, né? Numa véspera de feriado prolongado. Então eu queria iniciar aqui dando boa noite a vocês aí que estão gastando um pouquinho do seu tempo, né? Para poder discutir com a gente, né, esse bate-papo que tem afetado de forma significativa aí a produção de muitas fazendas. Nós estamos passando por uma fase bastante complicada, né, da economia por causa do Covid, da pandemia. Existem muitos setores, né, da economia que estão sofrendo graves consequências pelas paralisações, né, pelos lockdowns. Mas assim, graças a Deus, a nossa área, a área da agropecuária, e mais especificamente aqui falando da pecuária, para nós tem sido muito bom. A gente tem sido impactado de forma positiva, mesmo porque a gente sabe que muitas fazendas no Brasil não é a atividade principal do proprietário. O proprietário, muitas vezes, da fazenda tem outra atividade econômica, uma empresa, tal, que da onde ele faz dinheiro e coloca na fazenda. E com essas paralisações, né, que tem acontecido, muitos desses proprietários foram para a fazenda. E a partir do momento que ele chegou na fazenda, ele falou: gente, mas isso aqui tá uma bagunça. Nós precisamos aumentar a qualidade da gestão desse negócio, nós precisamos implementar tecnologias, o agro está crescendo, né? Nós estamos conseguindo ter aí valores, né, da arroba, valores do bezerro, que a gente nunca teve, recordes atrás de recordes, né? Mas ao mesmo tempo, né, que isso é muito bom, isso tem gerado alguns impactos, né? Quando eu lancei o título da live de hoje, né? Por que a IATF não funciona? Teve um monte de parceiro meu que falou: Rodrigo, acho que você errou o título da live, cara. Dá uma olhada lá que eu acho que tá errado. Você tá falando que a IATF não funciona? E eu falei: calma que é de propósito. Calma que é de propósito. Por quê, pessoal? Porque dependendo do jeito que você for conduzir a IATF na sua fazenda, não vai funcionar. Não vai funcionar. E eu fiz de propósito isso. Eu fiz de propósito. Por quê? Porque a gente ouve muita gente falando das coisas que deram certo. Eu participo de vários grupos de pecuaristas e tal, e é muito comum o pessoal publicar os excelentes resultados que estão tendo na fazenda. Mas dificilmente alguém publica os problemas. Dificilmente alguém publica os resultados ruins que tiveram na fazenda. E assim, a sacada dessa noite, pessoal, é justamente qual a minha ideia? A gente está nesse mercado tem quase 20 anos, e hoje, com o Nelore Mil crescendo, a gente tem acompanhado o trabalho em fazendas em diversos estados, em diversas condições, fazendas que já usam a tecnologia por muitos anos, fazendas que estão começando a usar a tecnologia. Então a gente tem tido sim alguns problemas. E eu tive alguns problemas recentes que eu tive que quebrar a cabeça para descobrir onde estava o erro. E eu pensei, vamos usar esses cases de insucesso para a gente poder falar de algumas coisas que são fundamentais para que a gente consiga obter bons resultados nos programas de IATF dos nossos parceiros ou até mesmo de fazendas que ainda não são parceiros do Nelore Mil.
Então vamos lá. Pessoal, quando a gente tem algum problema, é muito comum do ser humano a gente tentar achar o culpado. E na grande maioria das vezes, né, quando a gente aponta um dedo, né, a gente tem pelo menos 3 voltados pra gente. Mas é comum do ser humano, né, quando tem um problema, assim, não, eu preciso achar quem que é o culpado desse problema. Então, para a live de hoje, eu listei aqui alguns culpados do fracasso da IATF. Ou seja, se você está começando a usar a tecnologia, ou se você já usou a tecnologia no passado e se frustrou por ter tido um mau resultado, é comum a gente ouvir hoje em dia falar, a tecnologia da IATF não funciona, lá em casa os resultados foram muito ruins, eu decidi voltar para a monta natural, que é mais fácil, que é mais simples. E é verdade, muitas vezes é verdade. Mas vamos lá, pessoal. Seguinte, ó, eu pensei muito e hoje eu vou contar vários milagres, mas por uma questão de ética eu não vou contar o santo. Por quê? Porque eu vou falar de muito parceiro que teve problema e eu vou contar o problema, mas não vou contar onde foi. Tá joia? Vamos começar por um recente, vai? Eu tenho um parceiro que ele já usa Delorimil há 3 anos consecutivos. Quando a gente entrou na fazenda desse parceiro, ele tinha recém comprado a fazenda de porteira fechada com 150 matrizes. E nessa fazenda, como ela é muito próxima de Goiânia, eu mesmo assumi a parte reprodutiva da fazenda. Né? Hoje, infelizmente, ou felizmente, o Delorimil está crescendo de um tanto que eu, Rodrigo, não tenho mais capacidade de assumir a parte reprodutiva dos parceiros. Então eu não tenho como conduzir eu mesmo a parte reprodutiva. Em algumas poucas fazendas próximas de Goiânia, eu ainda faço porque eu adoro curral. Eu adoro. Eu falo que assim, quando você está no curral, é igual quando você está pescando. Você esquece dos problemas, foca naquilo que você está fazendo. Então eu acho uma delícia. Mas eu não tenho mais tempo. Então, assim, hoje o meu trabalho, ele é muito mais um trabalho de suporte para a equipe que está conduzindo o projeto do que executar o projeto. E muitas vezes a gente pega alguns errinhos que interferem de forma significativa. Vamos voltar para esse case de insucesso que eu estava falando. Entramos na fazenda, 150 matrizes. Os resultados desde o primeiro ano foram muito bons. Só que a fazenda cresceu. A fazenda hoje está com quase 1000 matrizes e a grande maioria dessas matrizes de compra. E a equipe que está conduzindo lá o trabalho atualmente é uma equipe terceirizada, obviamente, onde eu tenho pouco acesso. E em um dos lotes da fazenda esse ano, teve um lote de novilhas, teve um lote de vacas de primíparas, teve um lote de multíparas, e o cliente teve resultado aí de 24%, 25% de taxa de concepção. Vamos lá, ó. Vamos definir os conceitos. Quando a gente fala taxa de concepção, o que é isso? Peguei um lote de vaca, de 100 vacas, por exemplo, inseminei uma vez e tive 50% de taxa de concepção. O que é isso? Daquelas 100 vacas expostas ao programa, 50 emprenharam na primeira IATF. Isso é taxa de concepção. Quando eu falo taxa de prenhez, vamos usar o mesmo lote de 100 vacas. Na primeira inseminação eu tive taxa de concepção de 50%. Das 100, emprenharam 50. As outras 50 eu fiz uma ressincronização e tive mais uma taxa de concepção de mais 50%. Então eu emprenhei no segundo lote 25 daquelas 100 vacas. Então a minha taxa de prenhez do lote já está em 75%. Fiz uma terceira inseminação daquelas 25 que permaneceram vazias e emprenhei mais 50%. Certo? Então eu emprenhei mais, vamos colocar 12.
Então eu emprenhei 50 na primeira, 25 na primeira, 75. E 12 na segunda, 87. 87 é minha taxa de prenhez do lote. Mas eu tive taxa de concepção de 50% no primeiro, no segundo e no terceiro lote de IATF. Isso tem que ficar muito claro, pessoal. Porque às vezes em grupos, em bate-papo, a gente fala assim... Ah, eu tive taxa de prenhez de 85%. A gente fala, caramba, porque a gente pensa que é taxa de concepção. Mas não é, é taxa de prenhez final. Muitas vezes até depois de repasse com os touros. Então tem que ficar muito claro esse conceito. Taxa de concepção e taxa de prenhez, tá joia? Para não ter confusão na conversa. Hoje nós vamos falar muito mais de taxa de concepção do que de taxa de prenhez. Voltando, esse parceiro nosso lá da fazenda me ligou, falou, Rodrigão, cara, foi muito ruim o resultado nesse trabalho, tivemos 24% de taxa de concepção. E eu sentei com a turma aqui, com os veterinários, e eles falaram que é o sêmen. Então vamos lá, o primeiro culpado do insucesso da IATF, o sêmen. Pessoal, pode ser o sêmen? É claro que pode ser o sêmen. É lógico que pode ser o sêmen. Por quê? Dentre os touros, a gente já tem uma variabilidade de touros que emprenham mais e touros que emprenham menos. Quando eu ainda era dono da Deoxy Biotecnologia, nós inclusive desenvolvemos um trabalho para tentar identificar marcadores moleculares que explicassem por que tem determinado touro que dificilmente dá uma taxa de concepção abaixo de 50% e tem determinados touros que dificilmente superam os 30% de taxa de concepção. Então, assim, o próprio touro tem influência na taxa de concepção. E hoje, pessoal, as próprias centrais têm divulgado isso. Tem alguns touros que eles já falam, esse touro é provado para taxa de concepção na IATF. É um touro bom de taxa de prenhez na IATF. E outros touros não são tão bons assim. Então, entre os touros já existe uma variabilidade. Mas além disso, pessoal, tem um outro quesito, que é o armazenamento desse sêmen. Ou seja, a grande maioria das centrais tem um controle rigoroso de qualidade. Então, muito difícil a central liberar uma partida de sêmen que não passou pelo aquele controle de qualidade. Então, quando esse sêmen sai da fazenda, normalmente ele vai para um distribuidor. E desse distribuidor, o sêmen vai para a mão do proprietário, do fazendeiro ou do veterinário do fazendeiro. E aí, pessoal, nós perdemos o controle de como esse sêmen foi armazenado. Pode ter diminuído o nível de nitrogênio, pode ter faltado nitrogênio. Então, assim, o armazenamento do sêmen é outro critério fundamental para que você mantenha a qualidade do sêmen que saiu da central. Tá joia? Outra coisa, pessoal, quando você vai comprar um sêmen, você vai comprar o sêmen de uma central que tem credibilidade, de uma central que tem nome, de uma central que você conhece o trabalho. Tá joia? E outra coisa, quando você vai comprar sêmen de determinado touro, tenta investigar antes como é que aquele touro é de prenhez na IATF, como são os resultados daquele touro na IATF. Tá joia? Eu fiz uma listinha aqui, ó. Normalmente, quando um cliente novo vai usar Nelore 1000, o que eu gosto que ele faça? Se ele vai pegar um lote de 100 vacas, eu gosto que ele insemine 80% do lote com sêmen de Nelore 1000. E eu recomendo ele inseminar 20% do lote com qualquer outro sêmen que ele queira. Seja de Nelore, padrão, seja de Angus. Por quê, pessoal? Porque eu me resguardo desse jeito. Se esse parceiro tiver uma taxa de prenhez ruim com o sêmen do Nelore 1000 e boa com aqueles outros 20%, opa, eu vou querer investigar melhor o que aconteceu nessa partida de sêmen. Agora, se nos dois tipos de sêmen as taxas forem muito boas ou forem muito ruins,
a gente já eliminou uma variável que é a qualidade do sêmen. Tá joia? Agora, pessoal, tem gente que é radical. Eu tenho um parceiro novo que me ligou e comprou 1.700 doses de Nelore Mil e 100% do Wolverine da Mil. Eu argumentei com ele, falei, cara, não faz isso, usa outros touros, usa outra genética junto, mas ele foi, esqueci a palavra, irredutível, e quis usar 1.700 doses do Wolverine da Mil. Um abraço pro Serjão, que é um parceiro nosso de Guaraí, já eu vou falar também do que aconteceu lá. Esse parceiro tá colocando todos os ovos numa mesma cesta. O que eu recomendo que ele faça? Ou você aí que tem um lote grande de vacas que vai usar um touro específico. Quando o seu veterinário for fazer IATF, não custa absolutamente nada ele levar o microscópio na fazenda, que é aquele microscópio que ele usa para fazer exame andrológico, ele descongela ali uma palheta de sêmen e pega uma gotinha daquela palheta, põe no microscópio e avalia a motilidade, o vigor. É uma avaliação meio superficial, mas já dá para a gente ter uma ideia de como está a qualidade daquele sêmen. Então não custa absolutamente nada o veterinário, quando vai começar um trabalho com uma grande quantidade de sêmen do mesmo touro, fazer uma análisezinha prévia. É coisa muito simples, não custa nada. E qualquer veterinário capacitado consegue fazer isso na fazenda. Se você quiser ser mais criterioso ainda, você comprou 1.000 doses de determinado touro, pega uma palheta e manda para um laboratório de sua confiança fazer uma análise daquele sêmen, de motilidade, de vigor, de patologia. Aí você sim vai ter uma segurança maior para poder usar aquele sêmen, diminuindo o risco, diminuindo a taxa de problemas com aquele sêmen. Tá joia? Um abraço pessoal de Itaporã do Tocantins, que está aqui acompanhando a gente também. Pessoal, eu não vou poder ser muito específico em cada tema, nós temos 9 temas para falar. Então assim, ó, a culpa é do sêmen? Pode ser, mas na minha opinião, se você comprou um sêmen de uma central com credibilidade, se você armazenou aquele sêmen adequadamente, se você conhece o histórico daquele touro que você está usando, o risco do problema ser no sêmen é muito pequeno. Tá joia? Mas é uma variável super importante. Pessoal, beleza. Comprei o sêmen de uma central boa, analisei, tá tudo bem. E mesmo assim, a minha taxa de concepção tá abaixo de 30%. A culpa é do veterinário. A culpa é do técnico que inseminou. Aquele cara não presta, vamos atrás de outro. Pessoal, vamos lá. A bomba estoura aqui, ó. A bomba estoura no peito do papai. A bomba estoura no peito daquele veterinário que tá lá muitas vezes fazendo o serviço. Então vamos falar um pouquinho disso. Pessoal, o técnico que faz a inseminação na sua fazenda, ele é de fundamental importância para os resultados que você vai ter na sua fazenda. Por quê, pessoal? Porque, na verdade, existem muitas variáveis que podem influenciar no resultado da sua fazenda. Eu participo de um grupo, chama Nelore de Resultados. Sem dúvida é um dos melhores grupos de WhatsApp que eu participo, porque nesse grupo nós temos tanto a participação de muitos veterinários técnicos, muitos criadores, muitos selecionadores. Então assim, as discussões são de altíssimo nível e com muito respeito. Então é um grupo que eu faço questão de fazer parte. E hoje eu mandei a live de hoje, né? E eu tenho um parceiro que é o Davi Soutinho, que é um dos veterinários mais renomados na área de ATF no Brasil, e tem um desafio, porque a área de atuação dele é lá no Nordeste, se não me engano ele é de Alagoas. E aí quando eu mandei, ele mandou uma lista para mim de mais ou menos
umas 50 coisas que podem influenciar no resultado da IATF. E coisas muito técnicas, tá? E quando ele me mandou aquilo, eu falei para ele, assim, Davi, eu não vou conseguir falar disso tudo na live de hoje em 1 hora e pouco. Então, assim, de forma muito resumida, para você que está me ouvindo, que é criador, que é fazendeiro, se você não quer gastar tempo com 50 variáveis que podem influenciar no seu projeto de IATF, você sabe o que você faz? Contrata um técnico bom. Contrata uma pessoa que sabe, que conhece todas essas variáveis. Pessoal, são inúmeros os casos que eu tenho para contar do fazendeiro que falou, Rodrigo, mas para que eu vou trazer um veterinário na fazenda? O meu peão insemina. E aí ele colocou o peão para inseminar. E depois ele voltou. Pô, Rodrigo, deu 25% de taxa de concepção. O que será que aconteceu? Pessoal, vou contar um outro caso. É uma fazenda que eu trabalho já tem 4 anos usando Nelore 1000. Eu sou o responsável pela parte de protocolo e diagnóstico de gestação. A fazenda já está capacitada para fazer o manejo de retirada de implante e o outro colega meu é que insemina. E numa determinada situação, esse colega que insemina teve um problema pessoal que não pôde ir na fazenda. E aí o pessoal falou, Rodrigo, não, fica tranquilo, tem um cara aqui que insemina na região para muita gente e nós vamos trazer esse cara para inseminar. E o cara foi. E aí essa fazenda que constantemente tinha taxa de concepção de 55%, 58%, 44%, essa variabilidade de 40% a 60% pulou para 25% de taxa de concepção. E aí, pô, nada variou, a única coisa que variou foi o inseminador. E aí, pô, o que aconteceu? No outro manejo que a gente foi avaliar, tinha um tanto de útero lesado, né? Então, assim, a técnica de inseminação propriamente dita, ela não é tão complicada, porque é uma questão de passar cérvix da vaca sem lesionar. Existem pessoas mais treinadas que vão ter maior facilidade para isso. Pessoas menos treinadas vão ter maior dificuldade para isso. Mas uma pessoa devidamente capacitada consegue fazer. Agora, pegar lote grande de 150, 250, 300 vacas para fazer num dia, não dá tempo. E aí a pessoa tem que ir rápido. E aí acaba fazendo um tanto de bobagem. Outro exemplo, pessoal, numa outra fazenda. Rodrigo, fica tranquilo que aqui o peão insemina. O peão inseminou com taxas abaixo de 20% de concepção. E aí eu fui na fazenda e com jeitinho, vai conversando, mas como é que você fez, como é que você não fez? O peão aprendeu em algum lugar que não tinha necessidade de descongelar a dose de sêmen a 37 graus na água. O que ele fazia? Tirava a dose do botijão congelada, montava o aplicador e descongelava dentro da vaca. Funciona, pessoal? Funciona, funciona. Você pensar que assim, a temperatura da vaca vai estar a 36, 37 graus, é praticamente a mesma temperatura ideal para o descongelamento de sêmen na água. Só que a gente não pode esquecer que na água eu estou com aquilo homogêneo. Concorda? E dentro da vaca não está homogêneo. Então vai ter vaca que vai emprenhar? Vai, mas sua taxa vai diminuir. Pessoal, eu não estou falando aqui que tem que ser veterinário para inseminar, tá bom? Vamos lá. Pelo contrário, eu tenho certeza que tem muito técnico inseminador que é muito mais bem capacitado do que muito veterinário no mercado, tá joia? E eu não tô aqui defendendo o veterinário. Eu tenho um tanto de amigo meu, zootecnista, que insemina, que conduz os projetos de ATF num monte de fazenda, muito melhor do que muito veterinário. E tem muito técnico, muito bem capacitado. Eu estou aqui defendendo a pessoa capacitada para executar o serviço.
tá joia? É muito melhor, pessoal, em vez de você pagar R$5 para aquele técnico que vai inseminar a tua vaca, é muito melhor você pagar R$20 por vaca inseminada para um cara capacitado que vai ter a capacidade de analisar o contexto geral da sua fazenda. Tá joia? Então vamos lá. Vai contratar, vai começar um projeto de ATF, tem que contratar alguém? Pede referência. Pergunta para aquele cara que vai inseminar na sua fazenda e fala assim, cara, me dá o telefone aí de uns 3 lugares que você já trabalha e dá uma ligadinha e pergunta como é que tem sido as taxas de concepção, as taxas de prenhez, como que aquele técnico tem desempenhado naquelas fazendas. Isso já vai dar uma ajuda muito boa para você poder eliminar mais esse culpado, o veterinário ou o técnico que insemina na sua fazenda, que sem dúvida é uma variável extremamente importante e que tem que ser tomado o devido cuidado, tá joia? Vamos lá, pessoal. Matamos sêmen e matamos técnico. Tô riscando a minha listinha aqui. Vamos pro terceiro culpado? A culpa é do protocolo. Pessoal, essa é uma outra grande variável e que eu não vou ter tempo hoje de discutir esse assunto, tá? As variações de protocolo que existem são enormes. Mas eu listei algumas coisas aqui, ó. Por exemplo, nós temos protocolo de 3 manejos, temos protocolos de 4 manejos. Imagino que o pessoal que está ouvindo a gente tem veterinário que gosta de 3 manejos. Eu, particularmente, recomendo protocolos de 3 manejos. Mas eu tenho uma infinidade de colegas que preferem trabalhar com protocolos de 4 manejos, principalmente quando eu estou com um lote de vacas ciclando, vacas que têm corpo lúteo. Pessoal, tem uma infinidade, tá na moda agora o tal do pré-sync, que é fazer uma dose de progesterona 10 dias antes de iniciar o protocolo. Melhora ou não melhora? Tem protocolos que usam, eu particularmente gosto de usar progesterona no D0 quando eu tenho uma vaca com corpo lúteo. Mas não tem necessidade, eu posso fazer meu protocolo sem prostaglandina no D0, eu posso fazer o protocolo sem prostaglandina no D0. Vai influenciar no resultado? Vai, mas vou dar um chute, nós vamos aumentar ou diminuir aí 5% na taxa de concepção com esses ajustes de protocolo. Agora, tem alguns detalhes que são fundamentais. Então, vou usar mais casos de insucesso. Pessoal, vamos soltar um protocolo de IATF lá no Tocantins com um parceiro novo ainda, começando aí na área de inseminação. E aí, nesse protocolo especificamente, nós usamos o protocolo da Ouro Fino. Então nós usamos o Sincro-CP da Ouro Fino. A dose recomendada do Sincro-CP da Ouro Fino é de 1 ml. Só que no mercado nós também temos o ECP, que é o mesmo princípio ativo. Só que a dose do ECP, via de regra, é de 0,5 ml. Para novilha a gente ajusta às vezes para 0,3 ml. E esse colega nosso deu uma comida de bola. Ele usou o Sincro-CP na dose do ECP. Então ele fez 0,5 ml no rebanho inteiro do Sincro-CP. Ou seja, uma comida de bola prejudicou sim o nosso resultado final de taxa de concepção. Então nós temos que sim prestar atenção na dose do hormônio que nós vamos usar e das variações que existem entre as marcas. Tá joia? Pessoal, outro case de insucesso. Um outro parceirão nosso, começando agora também, mas com um lote de vaca já de umas 350 matrizes. O que ele fez? Ele falou, Rodrigão,
eu consegui aqui uma oferta de protocolo que vai sair mais barato. Só que eu tenho que comprar 1000 protocolos numa tacada só. Então ia diminuir o preço de R$20 para R$15. Ô pessoal, R$5 aí num protocolo faz diferença, não faz? E o cara foi, meteu o pau e comprou lá 1000 protocolos numa tacada só. Maravilha! Esses protocolos, pessoal, chegou numa tacada só na fazenda. E a gente sabe que nos protocolos nós temos basicamente o estradiol, o espionato estradiol, que fica em temperatura ambiente, a prostaglandina, que fica em temperatura ambiente, o cipionato de estradiol, que fica em temperatura ambiente, o primeiro, tá? O benzoato de estradiol. E nós temos o ECG, que é a gonadotrofina coriônica equina, que via de regra tem que ser armazenada gelada, na geladeira, tá certo? E o cara recebeu uma tantada de ECG na fazenda e pôs na geladeira. Beleza, ótimo. Começamos a trabalhar os primeiros resultados da fazenda, 52%, 53% de concepção, tudo dentro dos conformes, beleza. Teve um trabalho agora, mais recente, que ele me ligou. Falou, Rodrigão, pelo amor de Deus, não sei o que aconteceu aqui, que nós tivemos 22% de taxa de concepção. E o problema foi justamente nas vacas paridas. As novilhas de melhor score corporal não teve tanto problema, mas as vacas paridas foi um desastre. Ele falou, Rodrigão, tem certeza que não é o sêmen? E aí, pô, eu acho que é o veterinário. E nós começamos a quebrar a cabeça. O que será que aconteceu nesse processo? Tinha também uma parte de vacas de compra. E aí fomos quebrando a cabeça, quebrando a cabeça, quebrando a cabeça. Um belo dia, o veterinário, eu comecei a trocar ideia com ele, e ele foi na fazenda e tinha um lote novo de Novo Hormon. E esse parceiro estava usando o Syncro ECG da Urufino, e tinha um lote novo de Novo Hormon, que é outra marca do ECG. E aí, eu achei estranho, ele me ligou e falou, Rodrigo, eu vou usar Novo Hormon nesse protocolo. E eu liguei para o criador, e eu falei, rapaz, por que você comprou Novo Hormon se você está cheio de Syncro ECG na geladeira? E depois de quebrar a cabeça um tempão, o cara falou, Rodrigão, rapaz, aqui no mês de setembro na fazenda, faltou muita energia. Teve dia de ficar 2, 3 dias sem energia na fazenda. E eu tô achando que aquele ECG tá com problema. Demorou quase 2 meses para eu conseguir ter essa informação. E aí, depois que a gente trocou o lote do ECG, os resultados voltaram ao normal. Então tá aí, pessoal. O armazenamento do ECG, para quem compra lote grande, tem que tomar muito cuidado. Normalmente, pessoal, nas fazendas tem falta de energia. Eu tenho uma fazenda lá no Cocalinho, que eu também trabalho bastante dentro. E o que o proprietário faz? Ele compra, sobrou ECG, leva para casa. No gelo direitinho, armazena na geladeira de casa. Quando vai usar, leva para a fazenda. Então são detalhes, pessoal, que vão interferir diretamente no resultado. Outra coisinha que eu marquei aqui, ó. Existem hoje N marcas de protocolo no mercado. E cada veterinário tem a sua preferência. Rodrigo, tem diferença significativa entre as marcas? Eu arrisco dizer que não. Hoje, pessoal, as marcas que estão no mercado são marcas sérias, marcas todas com registro, ou seja, a variação, se existir, vai ser muito pequena. Eu, Rodrigo, particularmente, não gosto de ficar misturando marcas. Se você hoje for ver o custo final de um protocolo, muitas vezes o custo vai ser mais baixo se você misturar marcas. Eu vou usar o Primer como implante, vou usar o Strom de prostaglandina, vou usar o ECG novo que saiu no mercado, que é um pouquinho mais barato. Vai funcionar? Teoricamente, sim.
Só que se você tiver um problema em algum desses medicamentos, você vai reclamar para quem? Para ninguém. Porque o protocolo é um conjunto de fármacos. Se você usou um de cada marca e deu problema, para quem que você vai reclamar? Ah, foi o ECG, não, mas você usou a prostaglandina de outra marca. Então, eu particularmente gosto de usar protocolos fechados, independente de qual seja a marca. Porque se eu tiver um problema e que o meu resultado, o meu diagnóstico final me leva à conclusão de que realmente foi uma falha de protocolo, eu tenho para quem reclamar. Tá joia? E problemas acontecem, pessoal. Eu também não vou falar aqui o nome, mas a gente sabe, por exemplo, o ECG é um dos fármacos mais complicados do protocolo. E teve sim já alguns problemas de lote de ECG que não estava apresentando aquele resultado esperado. E a própria empresa reconheceu esse problema e resolveu o problema. Então a gente pode sim ter problemas de protocolo. Um outro dado importante que a gente tem discutido muito aí nos grupos é com relação ao implante de 3 usos e ao monodose. Pessoal, quando eu uso implante de 3 usos, o meu custo final vai diminuir. Só que se eu não tiver um armazenamento adequado daquele implante, uma higienização adequada daquele implante, muitas vezes eu vou ter problema no terceiro uso daquele implante, principalmente em vacas. Então, via de regra, a gente normalmente recomenda usar a primeira e segunda vez nas vacas e deixar o terceiro uso para novilhas. Mas tem situação que eu não tenho novilha suficiente para usar aquele tanto de implante, eu vou acabar tendo que usar em vaca. Então, se você quer usar implante de 3 usos, toma cuidado com a higienização, o armazenamento desse implante para não ter problema. Se não, queridão, usa logo monodose, paga mais caro um pouquinho, tira da vaca e joga pro lixo e pega um novo da próxima vez, que vai custar um pouquinho mais caro, só que vai impactar menos no resultado final da sua IATF. Tá joia? Pessoal, outro ponto que eu coloquei ainda de protocolo. Bom, vamos lá. Via de regra, pessoal, quem faz ultrassom, né, e solta o D0 é um veterinário, é alguém capacitado para isso. Agora, o manejo de retirada de implante, muitas vezes tem veterinário que gosta de ir na fazenda, faz questão de ir na fazenda para acompanhar o manejo de retirada de implante. Mas tem muitas fazendas que hoje fazem sozinhas esse manejo de retirada. Eu, particularmente, acho que a fazenda, se tiver um capataz, se tiver alguém acompanhando ali com experiência e competente, eu defendo que dá para deixar na mão da fazenda o manejo de retirada de implante. Só que, pessoal, esse manejo ele vai ser crucial para o resultado. Se tiverem erros no manejo de retirada de implante e aplicação dos hormônios, vai dar problema. O que a gente usa como uma forma de tentar minimizar esse problema? Eu defendo demais a utilização do bastão de identificação de cio nas vacas. Eu acho que não custa absolutamente nada você fazer o bastão de identificação de cio. Por quê? Se eu sou veterinário que vou inseminar e eu chego no dia da inseminação e, sei lá, metade das vacas chegam para mim na inseminação com tinta no cabo, no rabo, eu já suspeito que teve algum problema no manejo de retirada de implante ou que aquelas vacas não responderam bem ao protocolo. A gente espera, pessoal, que em torno de 80% do lote chegue no dia da inseminação sem tinta no rabo, ou seja, ela teve manifestação de cio. Então isso já me dá uma segurança muito grande de que o manejo de retirada de implante e aplicação dos hormônios foi feito de forma adequada. Tá joia? Ó, eu também tenho vários casos para contar aqui de situações que nós deixamos o manejo de retirada por conta da fazenda. O pessoal da fazenda, não, nós já trabalhamos com IATF há muito tempo. A outra fazenda que eu trabalhava mexia com IATF e eu que fazia isso.
e você chega no dia da inseminação e o ferro é grande. Então assim, pessoal, se você vai assumir o manejo de retirada, se você ainda não tem segurança para fazer sozinho, pede para o veterinário acompanhar até que você esteja preparado e com segurança para fazer sozinho. Não fala que você sabe fazer se você não sabe. Não assuma a responsabilidade se você ainda não tem a capacidade adequada para fazer isso sozinho. Agora, se você já tem, show de bola. Faz certinho que vai dar tudo certo. Tá joia? Vamos continuar. Matamos aqui, a culpa é do sêmen, a culpa é do técnico e a culpa é do protocolo. Pessoal, agora é o seguinte. Nós vamos agora, até agora, a culpa estava fora da fazenda, concorda? A culpa estava em variáveis que estão fora da fazenda. O sêmen vem de fora, o técnico vem de fora e o protocolo vem de fora. Tá joia? Só que agora eu vou falar outras 5 variáveis que estão dentro da fazenda. Tá joia? E que na grande maioria das vezes são as principais culpadas. Um grande abraço aqui pro Júnior Costa, da Fazenda Morro do Chapéu, um parceirão do Nelore 1000 aí, que já vem tendo resultado, já tem bezerro para vender, bezerro vendido. Grande abraço, Junão. Tamo junto. Vamos lá. Junão, vou falar da sua fazenda, vai? Agora eu vou falar da Morro do Chapéu, porque o Júnior não vai ficar bravo comigo, não. Quando nós chegamos na Morro do Chapéu, pessoal, foi uma fazenda recém-adquirida, que tinha um curral relativamente bom, só que nós trabalhamos 2 anos na fazenda no cambão. Não tinha brete de contenção. Era coberto, mas não tinha brete de contenção. Pessoal, graças a Deus eu não me machuquei. Mas o Júnior tá aqui acompanhando a gente, ele é prova que por umas 4 ou 5 vezes o coice da vaca passou raspando. Eu quase já me machuquei, sério, lá na Morro do Chapéu, porque a gente trabalhava com cambão. Pessoal, o próximo tópico que está aqui, ó, que é o culpado, é a estrutura de curral e o manejo. Então vamos lá. Isso vai interferir no resultado? Com certeza vai. Com certeza. Dá para trabalhar com IATF no cambão, só no tronco, sem cobertura? Dá. Esses dias mesmo eu peguei um lote para inseminar numa fazenda que não tinha cobertura no curral. Tava nublado o dia. Eu cheguei em casa e minha mulher ficou doida. Eu tava parecendo um pimentão de queimado. E aí, pessoal, no dia da inseminação, piorou, porque tava chovendo. Dia da IATF chovendo, eu não tinha o que fazer. Eu tinha que inseminar na chuva. Dá para inseminar? Claro que dá. Eu ia lá, montava o aplicador na parte coberta, pulava a cerca, andava mais uns 10 metros para chegar até a vaca. Inseminamos? Inseminamos, tudo certo. Vai ter resultadão? Claro que não, é lógico que não. Então assim, pessoal, a estrutura de curral da fazenda, ela obviamente que vai interferir, primeiro, na segurança dos trabalhadores, desde o veterinário até os peões que estão ajudando. Segundo, na qualidade, né? A hora que eu tô com a pipeta passando a cérvix da vaca e ela dá um tranco, a pipeta sai da vaca, eu perfuro o útero da vaca, eu perfuro o saco vaginal da vaca. Então assim, pessoal, o manejo é fundamental. Um manejo racional, onde as vacas conseguem entrar sem estresse, onde a vaca sai do brete sem estresse, eu vou conseguir de forma significativa aumentar os meus índices de concepção, a minha taxa de concepção. Rodrigão, mas eu não tenho condição ainda de ter um brete de contenção. Dá para fazer? Dá para fazer. Eu falei da Morro do Chapéu, não falei? Do cambão. Hoje, pessoal, eles estão com 2 fazendas, investiram 50 mil reais num brete Beckhauser, 0 bala, fantástico, nas 2 fazendas. Hoje na Morro do Chapéu tem um e na Cananchuê tem outra. Então assim, é pessoal que entrou na pecuária tem
menos de 3 anos e que já viram a seriedade do negócio e que estão investindo pesado aí para ter bons resultados, 100% de Nelore Mil na Fazenda Morro do Chapéu, com transferência de embrião e com inseminação. Então, pessoal, você que está começando e que pretende continuar no ramo por muitos anos, invista aí na estrutura. Vai ser bom pra gente, pra segurança nossa que trabalha ali atrás da vaca, passível de tomar um coice, até pros funcionários. Vou só dar mais um exemplo aí, não sei se ele tá hoje assistindo, um amigo meu, César, que hoje mora nos Estados Unidos, e o cara transferindo embrião, tomou um coice de uma vaca na barriga. Na hora ele continuou transferindo embrião sem problema nenhum, e aí na hora de ir embora começou a passar mal, foi parar no hospital com uma hemorragia interna e quase foi pro beleléu por causa de uma estrutura inadequada de trabalho. Tá joia? Esse foi o 4º ponto, estrutura do curral. Vamos pro 5º ponto, que na minha opinião